Olá, bom dia. O fenômeno El Niño, que começou em março do ano passado e deve se estender até março, abril deste ano, está influenciando bastante o período chuvoso aqui no Maranhão. Eu sei que agora todo mundo está achando que está chovendo demais, que as chuvas estão muito fortes, mas não é bem assim, ela está abaixo do esperado. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos dar todas essas informações a respeito de tempo, temperatura, chuva, o que vem por aí, é o Alan Cerqueira, que é meteorologista da OEMA. Bom dia, Alan, seja bem-vindo. Bom dia, Elda. Gostaria de agradecer o seu convite, né, e a produção do programa por poder dar essa oportunidade da gente falar um pouquinho mais de um fenômeno que a gente meio que já está no imaginário popular. É verdade. As pessoas inclusive nas conversas, elas já falam sobre isso. Mas o que exatamente é isso? Deixa eu perguntar, o que é exatamente o El Niño e qual a influência que ele tem para nós aqui? Vamos pegar nosso caso assim bem específico. A gente já sabe os efeitos todos globais que ele tem, mas e a gente? Como sofre os efeitos do El Niño? Pois é, mas o que é El Niño, né? Nós estamos falando do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é o maior oceano, na verdade é a maior área do planeta Terra. Ou seja, tudo que acontece no Oceano Pacífico reflete no mundo inteiro, inclusive na gente aqui, né? Então, por exemplo, nós tivemos um ano de 2023 muito interessante. A Laninha, ela estava atuando, né? A Laninha, interessante de falar isso também, a Laninha ela é o contrário do El Niño. Enquanto o El Niño é o aquecimento, a Laninha é o resfriamento. Eles são irmãozinhos, mas cada um faz uma coisa. Isso, esse é o termo certo. Eles são irmãos, mas cada um é um menino e uma menina, vamos dizer. Cada um age de uma forma diferente, né? E tem efeitos diferentes na nossa região aqui. A grosso modo, a Laninha ela provoca muita chuva pra gente. E é justamente 2022 e o início de 2023, nós fomos inclusive bombardeados por notícias de alagamento dos rios, né, em Itapecuru. A gente teve muito alagamento, verdade. Então, isso foi um reflexo direto da Laninha. Esse ano, por exemplo, já não vamos ter essa situação. Vamos ter rios ali oscilando na sua cota média, até um pouquinho abaixo. Mas aquela situação que nós vimos ano passado, é muito provável que nós não tenhamos agora esse ano. Mas o El Niño é isso, nada mais é do que aquecimento do Oceano Pacífico, na porção do Equador ali. Quando essa região aquece, né, ela demora em torno de 4 meses. Para vocês verem, a gente chama de efeito climático, que é bastante tempo mesmo, 4 meses. Começou a aquecer, ela aquece durante 4 meses. Depois de 4 meses, mais ou menos, começa a mudar a circulação naquela região e afeta a gente aqui. É por isso que começou... É um efeito retardado, vamos dizer assim. Ele precisa mudar. Você imagina, para você mudar a circulação da atmosfera, você precisa de um fenômeno muito intenso, muita energia. Então, o El Niño ele começou ali em torno de março do ano passado, foi aquecendo. Em agosto que ele começou a mudar a atmosfera de uma forma geral. É por isso que a gente... O El Niño começou em março, mas o que a gente chama de El Niño Oscilação Sul, que é um outro fenômeno, porque já mexe com a atmosfera. Que seria o nosso, que nos atinge mais. Também. Começou em agosto. Então, por isso que a gente faz essa diferenciação. Então, a partir do segundo semestre do ano passado que a gente começou a sentir mais os efeitos do El Niño. Isso, né? Que agora sim, ele vai até março, final de março, começo de abril, mais ou menos isso? Isso, a previsão está indicando, porque ele está regredindo, né? Ou seja, está indo para a neutralidade. Então, você sai de uma estrutura quente, você vai diminuindo a temperatura, entra numa neutralidade e depois baixa a temperatura, que a gente está com uma previsão de Laninha. Pois isso que eu queria saber, esse revezamento é natural? Quer dizer, um ano a gente tem El Niño, no outro a gente tem Laninha, ou a gente pode ter 2 anos seguidos de El Niño, 2 anos seguidos de Laninha? Como é que é essa história desses meninos aí se comportando? Como é o comportamento deles? O El Niño, ele não tem... Primeiro, a gente não sabe a causa. Aí se especula, não se sabe porque aquece ou resfria. A gente especula. E assim, ele não tem uma frequência padrão. Ele pode acontecer, esse está durando 1 ano, mas ele pode durar 7 anos. Os mais fortes duraram 7 anos. E nenhuma situação é boa, né? Nem água demais, nem calor demais não é bom em 7 anos, não. E também tem a questão da intensidade. Esse que nós estamos passando agora, ele foi classificado como El Niño médio ou forte. Os fracos
Ele não A gente interfere quase nem muito. sente, Não né? sente. E os fracos são mais frequentes. Esse fenômeno que a gente viu lá no Amazonas, por exemplo, com os rios completamente secos, o pessoal sem comida por causa dos rios, atravessando, foi um efeito bastante devastador, né? Só que lá a questão da Amazônia não foi o Pacífico, foi o Atlântico. Foi o Atlântico. O Atlântico Norte, né, que fica ali entre a Europa e os Estados Unidos e a América do Norte, né? Ele ficava muito quente. Quando essa região fica muito quente, você tem essas secas na Amazônia. É uma correlação direta. Foi justamente esse caso. O ano de 2023 foi um ano que tivemos muito recorde de temperatura, né? Tanto em continente quanto em oceano. Então, o Oceano Atlântico Norte, o Oceano Pacífico Norte foram muito quentes. Isso provocou tanto a seca na Amazônia, como aquela questão dos índices muito fortes de calor na Europa. Isso. Tivemos também isso tudo ano passado, né? Tivemos também a questão das queimadas, foram muito intensas na Austrália e na América do Norte. Tudo isso em função desse aquecimento muito intensidade. Né? Tá bom. As travessuras desse menino vai até março. Isso que a gente está vendo agora. A gente está num período de bastante chuva, desde o final da semana passada para cá. Desde o carnaval, a gente começou um período de chuva. A gente já se assusta logo quando chega essas chuvas todas. Por exemplo, aquela que deu na segunda-feira do carnaval, se eu não me lembro, se eu não estou enganada, que levou tudo lá da avenida. Aquilo, apesar de ser assustador, está abaixo do normal. Pois nós estamos falando do dia 12 de fevereiro, Isso, tivemos um dia evento. 12 de fevereiro. Naquela ocasião, não foi a chuva, foi mais o vento. O vento. Foi um vento muito intenso que deu, né? Por quê? Não sei se vocês lembram, recordam, fevereiro praticamente tivemos muito dia de sol, ou seja, muito calor, né? Aí esse dia 12 nós tivemos a incursão de um fenômeno que a gente chama, que é o principal sistema causador de chuvas na nossa região, que é a Zona de Convergência Intertropical. Zona de Convergência Intertropical. Esse é famoso. Esse é famoso. É ZCIT, né? Nesse dia ela teve um pulso para baixo assim, e pegou todo esse calor, que estava acumulado ao longo desses 10 dias praticamente, e jogou para cima, que a gente chama de convecção forte. Então provocou toda aquela situação de ventanias, teve bastante chuva também. Foi um desastre total, né? Teve, em torno de 100 milímetros de chuva, mais ou menos, mas na hora do acontecido, que foi entre 10h30 e 11 horas da noite, choveu em torno de 30 milímetros. E o vento, nós tivemos rajada de 75 km por hora. Esse índice de vento ele é capaz de derrubar árvore, arrancar telhado, e uma coisa, inclusive, interessante, quem está andando na rua, você não consegue andar contra o vento, né? O vento pode arrastar você nessa situação. A gente não tem muito esse fenômeno por aqui, mas a gente vê muito em São Paulo, né? São Quando Paulo. As árvores de lá, acho que já tem muito poucas em pé, né? Porque o que cai de árvore lá... Aqui a gente não tem esse fenômeno muito, vamos dizer, frequente, né, Alan? Porque São Paulo é a maior cidade do Brasil, né? E a urbanização, de uma forma geral, tem a capacidade de produzir esse tipo de fenômeno muito localizado e muito intenso. Então, na verdade, quando a gente muda a questão natural, a cobertura natural, né, com a urbanização, sendo asfalto, concreto, você muda a dinâmica local do clima. Né? Então, você tendo essa situação toda favorável. Vai ter essas consequências, não tem jeito, né? Um alagamento muito intenso, por conta de vias que foram transformadas, não é nem de vias, por conta de áreas que foram transformadas em vias e que não tiveram o tratamento correto, né? A gente reclama, mas é a gente que causa um pouquinho isso. Em centros urbanos tem uma coisa muito, eu acho assim, estranha, que é urbanizar córrego. Você tem uma área natural de alagamento e você pega e urbaniza, estreita. Isso é uma receita para desastre, na verdade, né? E fica reclamando depois das consequências, né? E associado isso à questão da jogar lixo no córrego ou nos bueiros. Tudo está concatenado, na verdade. A natureza, ela dá a resposta certinha, né? A gente reclama tanto disso, mas a gente passa o tempo todinho que não está chovendo, jogando lixo nas ruas. Quando vem as primeiras chuvas que começa a carregar esse entulho todo, onde é que ele vai parar? Lá no escoamento, né? E aí o que acontece? Está tudo fechado. Pois é. A gente reclama, mas agora? Tá, a gente já passou, a gente já está sabendo o que é o Ninho, o que ele provoca. A partir de agora, essas chuvas, do jeito que elas estão caindo, elas estão mesmo abaixo do normal, do esperado? Pois é. Apesar do El Niño estar enfraquecendo, mas os efeitos dele ainda estão sendo perceptíveis. Né? Então,
Não só, isso é bom frisar que não é só no Maranhão, é no Nordeste de uma forma geral. O El Niño ele tem essa capacidade de deixar os índices pluviométricos abaixo do normal. Só que está abaixo, não está muito abaixo do normal, como foi, por exemplo, o ano de 2015. Tivemos também um El Niño muito fraco. As chuvas dos períodos chuvosos de 2015, 2016 até 2017, mais ou menos, ficou em torno de 50% abaixo do normal. E 50% é muita coisa. E nós tivemos muito problema com a seca, né? Inclusive registrou aqui no Maranhão, primeiro, questão da entrada da caatinga mesmo, da seca mais severa no sul do estado. A parte leste, Caxias, sofreu muito nessa época desse El Niño. Agora não, ele durou um ano, foi intenso, mas já está enfraquecendo. Ele foi na média certa, vamos dizer, passou um pouquinho, mas agora já está descendo, já está quase se despedindo. Isso, só que infelizmente o nosso período chuvoso ainda vai ser afetado por isso. Vamos já falar sobre isso no próximo bloco, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é rapidinho, mais rápido do que um chuvisco, e a gente volta já, é só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre tempo, temperatura, chuva, esclarecendo tudo o que vai acontecer, os efeitos do El Niño, que ainda está aqui entre a gente, com o Alan Cerqueira, que é meteorologista da Universidade Estadual do Maranhão. A gente começou o período chuvoso, a gente já está estranhando, é chuva demais ou é chuva o tempo todo, mas a partir de agora, a partir dessa diminuição dos efeitos do El Niño, o que a gente pode esperar? Bem, vamos tirar o El Niño da equação. Vamos, ele já passou, a gente já entendeu tudinho sobre ele. Digamos que não esteja acontecendo agora. Fevereiro é o início do período chuvoso. Geralmente, segunda quinzena, mais ou menos. O carnaval, por exemplo, geralmente acontece as primeiras chuvas do período chuvoso. Isso. Então, nós temos fevereiro, início do período chuvoso. Março, o auge do período chuvoso, é o mês que mais chove. Março, abril, o segundo mês do período chuvoso. E maio começa a diminuir as chuvas, que seria o último mês do período chuvoso, né? Junho e julho já começamos a entrar numa época que nós chamamos de transição para a época seca. Isso. Começa a diminuir bastante as chuvas, você tem chuvas muito, muito pontuais, você tem vários dias com sol, as chuvas pontuais. Julho, então a gente tem um mês ensolarado, né? Mas ainda tem algumas chuvas. Tem. Então, junho e julho são meses semelhantes, por exemplo, a dezembro e janeiro. A mesma característica de precipitação. Tanto para a pré-estação chuvosa como a pré-estação seca, eles têm a mesma característica de... legal saber disso. Então, vocês podem prestar atenção agora. Se o ano tivesse dividido no meio mesmo, né? No Junho meio. E julho, o nosso clima, dezembro e janeiro. Nosso regime climático ele é bem definido mesmo nesse sentido. Né? E agosto marca o início do período seco. Aí sim, não tem chuva nenhuma. Agosto, setembro, aí começa a entrar uma outra questão, que são a questão dos ventos mais intensos. Você tem muito, muito vento aqui no litoral, no maranhense, né? Mas também é típico da época do ano. Aí esses ventos vão favorecer os incêndios também, que a gente vê, as queimadas, né? Que a gente vê nesse período de segundo semestre já, né? Por causa da intensidade do vento, né? Isso. Mas para esse ano, você me conta uma coisa interessante, que eu achei que no ano de 2022 a gente teve apenas um mês de seca. A gente pode ter fenômenos repetidos, parecidos com esse, Alan? O período chuvoso dura em torno de 4 meses, o período seco em torno de 4 meses. Característica do período seco em 2022, por conta da La Niña, nós tivemos somente um mês. Todos os outros meses, setembro, outubro e julho, tivemos chuvas muito significativas. Foi muito interessante, assim. Então foi muito ameno, inclusive, né? Eu me lembro que naquela época, 2022, nós tivemos o período seco ameno. As temperaturas elas não estavam tão elevadas, né? Diferentemente do nosso período seco, aliás, do início do período chuvoso agora, né? Aliás, do início do ano, de janeiro, onde as temperaturas estavam muito elevadas. A gente percebeu aqui em São Luís que a gente estava pegando fogo. Estava muito quente. Estava muito quente. Verdade. Então, toda essa dinâmica ela é interessante quando o El Niño, na verdade, ele atrapalha tudo. O menino travesso, viu? Quando ele está atuando, ele bagunça todo o sistema climático do planeta e pra gente também bagunça bastante, né? E é muito perceptível. Ele atrapalha as previsões até? Atrapalha demais, demais. Ele é um agente atrapalhador, que a gente chama.
A menina mais comportadinha? Assim, ela também atrapalha porque você tem um lado escassez de chuva, por outro lado você tem muita chuva. Então, 2023, o início de 2023 estava chovendo muito aqui nas cabeceiras lá do Itapecuru, né, do Mearim, e você teve aquela situação toda de calamidade mesmo, de muita inundação. A gente via, por exemplo, as reportagens dos repórteres mesmo dentro da água, mostrando. A gente ainda fez muito, até Mirador, me lembro que encheu muito, que não é costume do Mirador, porque o Itapecuru normalmente ele não enche muito, né? Ele não afeta muito a não ser o próprio Itapecuru. Mirador é um município-chave. Quando a gente vê que inundou é porque foi muita chuva. Muita chuva, né? Eu lembro, eu estive lá e eles me falaram isso, né? Que é difícil de inundar, mas acho que foi em 2022, mais ou menos, que teve, o 2021, não lembro bem o ano, que teve uma inundação que derrubou um bairro inteiro praticamente. Então, ele é tipo um sinalizador? É um município-chave que a gente chama, né? É ele, Imperatriz, São Luís. São os municípios que a gente fica monitorando. Quando está acontecendo um evento significativo nesses 3 municípios, a gente consegue fazer uma espécie de triangulação para saber como é que está a saúde do clima. Né? E quando a gente viu... A saúde do clima, eu gostei dessa expressão. A saúde do clima. Do clima. O pessoal, a gente está aqui, uma região de transição, né, entre a Amazônia e o Nordeste do Brasil. O leste do Maranhão, ele sofre muito com questão de escassez de chuva. Né? Ou seja, quando está muito seco, isso prejudica muitas pessoas. Então a gente diz que o clima não está saudável. Verdade. Na verdade, para a gente, apesar de muito excesso de chuva ser ruim, mas a escassez é pior. Né? Então, na verdade, tinha que chover ali. O equilíbrio é que é a coisa certa, né? Chuva demais atrapalha, seca demais atrapalha e tudo gera um desconforto, vamos dizer assim. Então, correto. O equilíbrio é bom. Esse equilíbrio a gente vai alcançar agora nesse período chuvoso ou a gente vai ter mais chuvas intensas a partir de março? Pois é, o que é normal em março? É chover bastante. Chover bastante. Então, né? Na verdade, mesmo que não tivesse acontecido, mesmo que não tivesse a bagunça do El Niño atuando, ia chover bastante. Né? Eu me lembro que em 2020, eu acho, nós tivemos o maior recorde de chuva aqui no nosso... Bateu o recorde histórico de mais de 100 anos de chuva em 2020. Choveu quase 500 milímetros em um mês. Meu Deus! Foi isso por conta da Laninha, né? E é interessante, o El Niño durou 1 ano, mais ou menos. A Laninha, ela durou 3 anos, então foram 3 anos de chuva muito intensa. Eles não têm um período, como eu falei no começo, né? Eles não têm um período definido, não, né? Eles ficam brincando lá quanto tempo eu fico, quanto tempo tu ficas, que tu sai daí que eu já vou entrar, mais ou menos isso. E tem também situações em que não está acontecendo nada, que a gente chama de neutralidade. Aí não está atuando nenhum nem outro. Essa é a situação ideal para a gente, né? Essa é a situação ideal. Mas vamos agora, a partir de agora, e aí eu já falo até no Nordeste inteiro, a gente pode esperar chuvas intensas a partir de março? O março, abril e maio, a gente espera que ainda fique abaixo do normal, mas interessante que a previsão só está pegando no Maranhão, praticamente. Só Maranhão. E o resto do Nordeste deve ficar com as chuvas ali próximo ao normal. E o Maranhão, infelizmente, com as chuvas abaixo do normal. A gente está bem no meio, vamos dizer assim, do Nordeste, né? A nossa posição é bem estratégica, né? Eu costumo dizer que o Maranhão é um estado único no Brasil, que ele está na divisa entre 3 biomas. Isso, verdade. Então ele fica bem no centro ali. Ele pega 3 regiões climáticas: amazônico, nordestino e do centro-oeste, a questão mais do clima do centro do Brasil, que é muito seco. Quer dizer, a gente fica com um pedaço para o mar, um pedaço para a Amazônia, um pedaço para o marítimo, né? E outro pedaço para o sul, não chega a ser o sul. É a região central do Brasil. A gente fica com um pedacinho para cada lado, então, né? é um estado muito diferente da região Nordeste, por exemplo. Isso eu vejo quando a gente está nas reuniões do Nordeste do Brasil, com os estados do Nordeste do Brasil. O Maranhão é o único diferente. Ele tem um regime climático diferente do restante. E do Norte também. Ele é muito diferente dos estados da região Norte, por ter uma questão de uma aridez, né? Então é um estado muito diferenciado. A gente consegue juntar tudo num estado só, né? É um estado muito diferenciado. Deixa eu fazer uma pergunta assim bem... Quando vocês fazem a previsão, a gente fica esperando, por exemplo, quando diz, porque vai ter chuvas intensas, isso que tem. A gente sempre pensa assim, se ele está dizendo que vai ter chuvas intensas, é porque não vai ter chuva nenhuma.
Como é que vocês lidam com essa situação? Isso aí era um negócio muito recorrente nos anos 90, né? Por quê? É porque previsão do tempo, a gente não pega uma bola de cristal e vai... É previsão mesmo, né? A previsão do tempo é ciência aplicada. Você tem equações matemáticas muito robustas, geradas em um supercomputador. A previsão dos anos 90 era ruim porque a gente tinha computadores ruins. É verdade. À medida que a computação ela avança, vai avançando, a gente vai melhorando. A gente já chegou até 95% de probabilidade de acerto aqui no Brasil, só que o nosso computador, supercomputador que fica lá em São Paulo, ele está defasado já. Está em vias de aposentadoria, ainda não substituíram ele. Ah, meu Deus. Então é preciso aposentar esse moço. E quando ele estava no contratar auge... novos reforços. Pois é, e quando ele estava no auge da vida dele, ele dava boas previsões, acertava bastante. Mas agora caiu bastante, né? Mas a gente está revertendo, porque a UEMA já tem o computador dela. Pronto, resolvido o nosso problema. Então, Está em fase de teste. Mas já vamos ter, né? Vamos ter. Então tá, olha, mas Alan, vamos combinar assim, se chover demais e se faltar chuva, eu vou te chamar de novo. Pode me chamar que eu venho. Me explicar o que aconteceu. Vamos botar esse computador para funcionar, vamos ter essas previsões mais acertadas, até para a gente se preparar, para a gente saber como é que vai sair de casa, para saber arrumar. Agora, a nossa responsabilidade no dia a dia, a gente não muda não, tá? O cuidado com as ruas, o cuidado com a nossa casa, essa coisa toda de não atrapalhar também o fluxo de água, essa coisa toda, porque o resultado vai ser pra gente. Quem vai sofrer é a gente. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar, a natureza é muito sábia, ela vai seguir o caminho dela e nós vamos ter que acompanhá-la. Alan Cerqueira, muito, muito obrigada por essa participação, por todos esses esclarecimentos sobre El Niño, Laninha e essas crianças todas que ficam brincando com a nossa temperatura e com o nosso tempo. Eu agradeço a oportunidade e falar para os seus telespectadores que nós estamos sempre disponíveis. Informação é com a gente. Meteorologia. Pode ligar para lá para perguntar? Pode ligar, mandar e-mail, WhatsApp, até Qual pelo é o nosso WhatsApp site. de vocês? Na verdade, a gente se comunica mais pelo site, que é o www.nugel.em.br. www.nugel.em.br. Pronto, vou botar bem aqui para você acompanhar. Teve alguma dúvida, passa lá uma mensagem e eles vão te responder com toda certeza. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a você que está aí do outro lado. Se prepare, vem bastante chuva, cuide do guarda-chuva e tchau e até a próxima.